Galera, tudo certo? Vamos para mais um dia de aula. Hoje nós vamos ver a membrana plasmática. Ela tem uma função muito importante chamada permeabilidade seletiva. Então ela permite o que entra e o que sai da célula, o que é necessário para esse componente, uma unidade funcional de um ser vivo, ok? E ela pode fazer isso de dois modos. Ela pode fazer isso por transporte passivo, como ela pode também fazer por transporte ativo. O transporte passivo, que é o que mais a gente realiza dentro dos organismos, nós e outros seres vivos, é sem gasto de energia. Isso poupa a gente não ficar comendo, degustando muita coisa e o nosso organismo é mais eficiente. E o transporte ativo com gasto de energia, porque algumas coisas precisam de um empurrãozinho, que nós vamos ver, para poder ser acionado e ser usado no nosso metabolismo, ok? Então, o primeiro que nós vamos ver, meus queridos e grandes alunos, ok? É o transporte passivo, sem gasto de energia. O transporte passivo, ok? Ele não ocorrerá o gasto de energia, portanto, né, ele será de grande valia para o nosso organismo. E eu posso fazer isso de três maneiras. E a primeira que nós vamos ver é a difusão simples, ok? A difusão simples, o nome já está dizendo. Então tá aqui, ó. A membraninha é mais ou menos desse modo aqui, ó. Vou tentar fazer uma representação bem bonitinha para você entender que a membrana é uma bicamada fosfolipídica, certo? E que ela seleciona o que entra e o que sai dentro dela. Você já deve ter visto alguém usando um cigarro, um narguilé, alguma coisa assim. Você sabe que quando a pessoa solta a fumaça, essa fumaça se dispersa. Na biologia tem um nome, se chama difusão, se difundir, ok? Bom, tem um carinha que quer muito entrar, que é o O2 e ele precisa entrar, ok? E tem alguém que quer sair, certo? E esse alguém que quer sair é alguém que a gente não utiliza mais, que para nós, principalmente seres aeróbios, né, que respiramos oxigênio, não precisa mais. Então, não sei se você está reparando aqui, aqui é o exterior da célula, né? A parte de fora. E aqui é o interior celular, né? Nós chamamos esse meio exterior de meio extracelular, ok? E o meio interior de intracelular. Então esses são nomezinhos que nós já vamos ter que gravar. Como esses gases entram e saem com uma facilidade incrível, se deu esse nome então de difusão simples, né? E isso acontece a todo momento, certo? Sem a gente gastar energia. Senão teríamos que comer mais, teríamos que repousar mais. E não, graças a esse sistema de metabolismo, nós podemos então ter difusão simples, ok? Muito bom. Vamos para uma outra agora, bem conhecida também, que se chama difusão facilitada. Estou até colocando com outra corzinha aqui para ficar supimpa para você. Muito bom. A difusão facilitada ela é uma difusão que vai precisar de uma permease. Eu já vou contar o que é isso. É uma proteína carregadora. Mas alguns autores gostam de chamar de transportadora, tá? Você vai entender bem, transportadora. Você vai entender bem isso aqui, ó. Então nós temos nossa membrana, né? Que é uma bicamada fosfolipídica. Reparem que eu estou toda hora repetindo isso, tá? Pode ver que ela tem a porção hidrofílica e a porção hidrofóbica. E aqui está uma guria que nos interessa muito, que são as proteínas. Essas proteínas, elas são incrustadas, elas estão no meio da membrana. Então eu estou exagerando na membrana aqui para você entender bem isso. Você se alimentou, comeu algum nutriente, nós aprendemos todos os nutrientes esse ano. Esse é o meio extracelular, esse é o meio intracelular. Veio um substrato e ele tem esse formato aqui, ó, como se fosse um triângulo. Vou até pintá-lo para você entender melhor, ok? Ele vai encostar nessa proteína porque a proteína tem exatamente o encaixe que necessita para ele. Então,
a célula e o substrato meio que se encontram e aí ele vai jogar essa, dando um girinho assim, ó, né? Algumas proteínas dão um girinho de 180 graus, outras fazem como uma ponte, certo? E transmitem essa substância para dentro, sem gasto de energia, sem gasto de energia. Isso é feito a todo momento com os substratos, com os nutrientes que nós ingerimos. Então, essa é a segunda chamada de difusão facilitada. Tem uma que é muito presente em nossa vida e eu vou fazer como se fosse no laboratório, certo? Então, eu vou desenhar 2 frascos aqui interligados. Prestem bem atenção agora. Esses frascos estão interligados. Vou representar como se fosse uma célula, tá bom? Eles estão aqui em um líquido, certo? Muito bom, eles estão aqui em um líquido. Aqui no meio, nos laboratórios dá para fazer isso. Eu tenho uma esponja que é como se fosse uma membrana plasmática, ok? Essa membrana plasmática me dá o exterior da célula, chamado extracelular, e me dá o interior da célula, chamado de intracelular. Só que a célula fez muitas atividades, usou bastante coisas. Aqui fora, esses pontinhos estão representando sais, solutos, coisas que nós usamos, e daí fica um gasto desses sais, ok? Só que tem mais água. O lugar que tem mais água nós chamamos de hipotônico, né? Poucos sais, quer dizer essa palavra, certo? E aonde eu tenho muitos sais, porque ela gastou, ela fez bastante energia, muito parecido quando você sente sede, nós chamamos esse lugar de hipertônico. Mas acontece uma coisa incrível aqui. A água começa a passar pela membrana como se fosse para matar a sede da célula. E é mais ou menos o processo que nós sentimos de sede. Essa passagem da água do menos para o mais soluto, então, grava isso. Passagem de água do menos para o mais soluto. Ó, tá bom? Então, a passagem do hipo para o hiper, a passagem da água. Então, ela pega e começa a escoar para lá, diluindo bastante, ó, diminuindo os sais, para não ficar tão salgado. E o interior da célula, ok? Ganhando mais água. E o exterior perdendo um pouco dessa água. Isso é chamado de osmose. Esse é um processo também usado passivamente, sem gasto de energia. Essa é uma passagem que acontece diretamente conosco. Senhor, estou com sede, estou com vontade de tomar água. Esse é um sinal que as suas células já trabalharam pra caramba. E elas estão muito solutas, hipertônicas. Quando você toma essa água, quando passa essa água para lá, você entra num processo de isotonia. Por isso que você toma os isotônicos quando você está muito mal. Tudo bem? Então esse é um processo passivo. Agora nós vamos para o processo ativo, certo? Esse processo ativo, ele tem gasto de energia. Então vamos por aqui, transporte ativo, com gasto de energia. Então imagine uma célula, ó, tá bom? Aquela desenho parecido com um ovinho. Imagina aqui dentro, sódio, né? Importante para algumas coisas metabólicas na célula. Ele entra por difusão, né? Então eu já vou colocar aqui para você, tá bom? Ele entra por difusão. E tem um outro carinha que ele é importante, mas ele não pode ficar muito tempo na célula. Ele sai por difusão, só que ele precisa entrar, ok? Eu não pus o tipo de difusão porque ele entra às vezes por difusão facilitada e às vezes por simples. Mas ele precisa entrar. Aquela proteína que eu desenhei para você, ela fica aqui na membrana e através de uma enzima ela empurra ele com gasto de energia. E
automaticamente empurrando o sódio para fora, certo? Quando ele empurra para dentro, isso há um gasto de energia. Essa enzima aqui presente, que é uma proteína presente que empurra o potássio para dentro, isso gasta muita energia, né? Que é quando você faz uma atividade, quando você estuda bastante, quando você sai para caminhar, enfim, suas atividades diárias. Isso a ciência chamou de bomba de sódio e potássio. E isso a gente tem a mania até às vezes de dizer, né? Ai, deu cãibra porque faltou potássio. Na verdade não falta potássio, é porque ele não conseguiu entrar. Essa palavra faltar é um perigo, porque sem o potássio a gente não faria muitas coisas. Então esse é o nosso transporte ativo. Essa passagem que tem a membrana, ela consegue fazer essa permeabilidade, certo? E aqui está então o transporte ativo.